Bom dia, eu sou o professor Éder e professor de economia e gosto de fazer, até estudei isso, estudo no doutorado, análise sobre política, né? Gosto bastante porque é uma das áreas que eu trabalho. Então, analisando as últimas pesquisas eleitorais, dados do Google Trends, eu obtive algumas tendências sobre quem será o novo presidente do Brasil, quais dois candidatos estarão no segundo turno. Então, para mim, será o candidato Jair Bolsonaro e o candidato Fernando Haddad. Né? Primeiro, eu vou falar os motivos do candidato Jair Bolsonaro. O candidato Bolsonaro ele tem um apoio de dois públicos muito forte. Né? O primeiro deles é o público evangélico, que historicamente e do ponto de vista cultural, os evangélicos não gostam de candidatos de esquerda, até porque eles tendem a associar a esquerda, o comunismo, ao ateísmo, né? Já que o principal teórico da esquerda, o pai do socialismo científico, Karl Marx, fala que a religião é o ópio do povo. É uma contradição, imagine um pastor falar para seu público sobre Karl Marx. É meio que esquisito, né? Então, não encaixa, gente. Né? Historicamente, os protestantes tendem a votar em candidatos de direita e tendem a votar um apoio forte. Isso acontece nos Estados Unidos, atualmente está acontecendo no Brasil. Não é à toa que o candidato Bolsonaro, sem a presença do candidato Lula, está disparado como primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Mas, voltando à questão dos evangélicos, né? Então, assim, os evangélicos, eles correspondem a aproximadamente 40% da população brasileira. Se já não tiver, e daqui a uns anos serão quase que a metade, né? Ou seja, o Bolsonaro não precisa que ele tenha o apoio de 100% dos evangélicos, e nem vai ter. Mas que se ele tiver o apoio de 70%, porque uma outra parcela vai votar no candidato Geraldo Alckmin, e uma outra parcela vai votar no, sei lá, pode votar em candidato de esquerda, candidato de centro, que é o caso da Marina. Né? E a Marina também é uma candidata de centro. Mas assim, ele tem um apoio. E as igrejas evangélicas, elas estão infiltradas em todo o Brasil. Se você vai em qualquer região, do mais longínquo, desde o sul ao norte e nordeste, você vai encontrar uma igreja evangélica. Né? É um polo, de discussão bem interessante. Não dentro da igreja, mas externamente, nos pátios, nos cafés, né? Entre o intervalo de um culto. Isso vai acontecer. Então o candidato Bolsonaro tem o apoio desse público e também do público dos militares, que além dele ser militar, ele tem como vice-presidente um militar. Né? É um público forte, não é um público tão decisivo como os evangélicos, mas que pode fazer alguma diferença. E além disso, é uma parcela da juventude que gosta das ideias do Bolsonaro, que gosta do pensamento de direita, que se identifica, e dos comerciantes, que imagine para o comerciante há 4 anos atrás, antes da crise e hoje. Né? Então, que querem menos impostos, que querem privatizações, que veem que a máquina pública em parte não funciona e que gostam dessa ideia. Então, por isso, acho que o Bolsonaro tem um público fiel e com certeza vai estar no segundo turno. Né? Em relação ao outro candidato, o Fernando Haddad, o cenário mais provável é que o ex-presidente Lula não concorra e o lance como presidente. Por quê? Porque, gente, é quase impossível, né? O Lula concorrer a presidente. Seria até meio que cômico. Imagine o Lula presidente dentro do presídio. Né? É meio que esquisita a situação dessa. Mas a tendência é que ele apoie o Fernando Haddad. E aí é onde vem. Além do PT já ter um público também fiel, que gosta das ideias do PT e que é um público grande, os candidatos, os eleitores, principalmente as classes menos favorecidas, tendem a relacionar, né, o PT a políticas sociais, ao Bolsa Família, ao FIES, ao ProUni, Minha Casa Minha Vida, né? Tende a associar e achar que, olha, o PT assumindo, tudo isso volta, não é que deixou de existir, mas melhora bastante a situação da gente. E que
no Brasil é uma classe muito representativa, principalmente no norte e no nordeste do país. Não é à toa que na última eleição para presidente, em que a Dilma Rousseff derrotou o candidato Aécio Neves, o norte e o nordeste foi decisivo para a eleição dela, né? Então essas pessoas, esse público um pouco menos favorecido, um pouco que eles tendem a associar muito a questão do candidato Lula ao candidato aos programas sociais. E isso é muito forte, isso pesa muito na eleição, né? Então assim, além disso, tem um São Paulo, onde o Fernando Haddad foi prefeito e fez uma boa gestão, que também tende a votar nele, né? E aí eu vou começar a fazer um processo de eliminação. Ah, por que não do Alckmin, da Marina e do Ciro? O Alckmin é muito simples, né? O Alckmin tem um apoio forte na sua terra natal, em São Paulo, mas em compensação, ele não tem força no Norte e Nordeste. Faça qualquer pesquisa eleitoral e você vê que Alckmin praticamente não existe para cá. Assim, isso é algo meio que complicado para um candidato a presidente da República, entendeu? E em relação aos candidatos Ciro e Marina, é que tá, eles dividem o mesmo público, né? Tanto o candidato Lula, Ciro e Marina, eles têm um público um pouco parecido. Marina já é de centro, Marina pode pegar alguém de direita. Mas assim, e aí nesse contexto todo entra a questão da popularidade, porque Lula é muito mais popular do que Ciro, muito mais popular do que Marina, e vai transferir uma parte desses votos. Eu não diria que todos os votos, mas se transferir ao menos 60% dos votos, né, e ainda tem a questão do próprio Haddad em São Paulo, o Haddad está no segundo turno, e aí teremos eleição entre Fernando Haddad e o candidato Jair Bolsonaro. Então, o que esperar desses dois candidatos, né? Eu vou fazer um segundo vídeo, mas já mais em relação ao aspecto econômico, explicando. Gostar aí, gente. Pode ser que eu erre, porque ainda nós estamos no dia 17 de agosto, mas é uma tendência muito forte. Inclusive, as pesquisas eleitorais já apontam, né, para uma eleição entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Pois um abração aí, gente. Espero ter esclarecido um pouco, né? Quem tiver qualquer dúvida, quem não discordar, peço que educadamente comente embaixo. Um abração aí, tudo de bom.